Boa tarde, Santa Catarina. Começa agora Jogo Aberto SC, que está no ar nesse dia 21 de outubro, sexta-feira. Até 1 da tarde, você sabe o assunto por aqui, apenas um só. Sabe qual? O nosso futebol. O futebol 100% barriga verde. Pois bem, vamos falar da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, também vamos falar de Série B e, obviamente, da segundona do estadual. Mas a gente começa destacando a Série A do Brasileirão. Os nossos dois representantes estarão em campo no domingo e no mesmo horário. Olha aqui. Olha só, teremos Chapecoense e Santos, jogo na Arena Condá, 7h30 da noite. Aí você pensa, 7h30? É, o horário de verão, né? Antes era 6h30, então passou para 7h30. Domingo, Atlético Mineiro e Figueira, jogo marcado para acontecer na Arena Independência, como eu já havia dito, também 7h30 da noite. E sabe aquela história assim, ó? Quem é de casa sente mais? É o que está passando no momento. O Marquinhos Pedroso, lateral esquerdo do Figueira, sabe que o momento ruim, para ele, pesa ainda mais. Quem cresceu dentro do Figueira passar por um momento delicado como esse é ainda mais difícil. É o caso do Marquinhos Pedroso, cria da base alvinegra. Por estar aqui há muito tempo, eu já presenciei esse tipo de coisa. E todo mundo sabe que uma queda ela é prejudicial a todo mundo, principalmente ao clube, porque é muito menos dinheiro que entra. E para sair dessa situação, a estratégia adotada foi o mistério. Nada de imagem com bola rolando. De lá, eles não vão saber quem vem, que forma o Figueirense vai vir jogar. Então isso, sem dúvida, é uma estratégia que, ao meu ver, ela funciona. Só que mais do que mistério, o Figueira vai precisar fazer uma coisa que pouco fez nesse Campeonato Brasileiro: vencer fora de casa. Até agora, apenas uma vez o Figueira saiu vencedor como visitante, contra o Santos. Contra o Santos é um jogo que a gente sempre bate naquela tecla, porque foi um jogo que a gente se portou muito bem. É um jogo até parecido, porque é um time com atletas de muita mobilidade, sempre muito forte jogando dentro de casa, e não é diferente do Atlético Mineiro. Olha só, você de casa já vai interagindo conosco via WhatsApp 4891358063. Também conosco, claro, diariamente tem ele, o polivalente Cláudio Onir Miranda, que já está aqui em nossos estúdios. Olha ele aí, bonitão. Pois bem, então você também interaja conosco. Vamos falar da Chapecoense? A grande dúvida no Oeste é a seguinte: poupar ou não poupar? Afinal de contas, são duas competições pra lá de importantes, né? A Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. A Chapecoense vive um dilema. Com 2 jogos em casa por 2 competições diferentes, a Chape está na dúvida sobre a utilização dos titulares nesse domingo contra o Santos. Isso tudo por conta da partida de volta pela Sul-Americana, marcada para a próxima quarta-feira. Alguns jogadores, como o atacante Kempis e o meia Johan, já se manifestaram a favor de atuar com o time titular nos 2 jogos. Com 42 pontos no Brasileiro, a Chape tem como primeira meta alcançar os 45 para garantir a permanência na Série A. Por outro lado, avançar às semifinais da Sul-Americana seria um feito inédito, que traria uma boa recompensa financeira ao clube. O técnico Caio Júnior não deu pistas sobre o time que vai escalar, mas deve definir os titulares no treinamento dessa sexta-feira. Então, como o time ainda não se apresentou, fica difícil imaginar se ele vai com equipe mista, vai com equipe completa para esse jogo com o Santos, Claudionir. O que você faria no lugar do Caio Júnior? Dava prioridade nesse momento para a Série A ou tentava focar nos dois? A Chapecoense ainda está naquela batida de confirmar presença na Série A do Brasileiro, mas tem um bom grupo de jogadores. A Chapecoense pode mesclar e ver principalmente a questão do desgaste físico. Tem gente dizendo, não, mas não tem tanto desgaste. Vai enfrentar uma viagem que a Chapecoense enfrentou, a forma que foi a viagem, infelizmente, não deu certo aquilo que era a infraestrutura da viagem da Chapecoense, aquilo que foi pensado, deu totalmente errado e por isso o desgaste foi muito grande. Enfrentou um forte calor, enfrentou uma boa equipe e agora tem o Santos pela frente. O Santos que também vive um momento ruim no campeonato. Então dá para você mesclar assim, mexe com a Chapecoense e ver quem tem condições de atuar com intensidade nesse jogo, porque o importante nesse momento é atuar com intensidade. Logicamente, o foco, a cabeça de muitos jogadores está no jogo da volta contra o Júnior Barranquilla. Então, aí o Caio Júnior vai ter que ver quem é que eu tenho, com quem eu posso contar realmente para esse jogo, para enfrentar o Santos. E o empate não é um resultado ruim, não vai acontecer nada de tão ruim assim para a Chapecoense se empatar com o Santos em casa. Um detalhe que me chamou a atenção, notícia que surgiu ontem em Chapecó, é a seguinte: a Chape foi convidada para disputar uma competição no Bahrein, um país que fica na Ásia,
aquela região da Arábia Saudita e tal, aquela região ali. Enfim, foi convidado para participar de um torneio lá. Porém, a Chape estaria em dúvida, porque acontece no mês de janeiro, é o período de preparação para o campeonato estadual. Eu, se sou presidente, digo o seguinte: bota a gurizada do Júnior, vamos ganhar dinheiro lá, porque primeiro, não vai gastar 1 centavo com transporte, 1 centavo com alimentação e acomodação, e também tem uma cota de participação, e olha a exposição, e rimou tudo, meu irmão. Tem uma expressão que nós sempre é dito aqui: a bola não entra por acaso. Nós emprestamos de um livro que realmente, e é correto, a bola não entra por acaso. A Chapecoense hoje começa a ser vista no exterior de outra forma. Chapecoense é uma equipe que é exemplo para o Brasil, nós falamos várias vezes também sobre isso. E você tem razão. Agora, o que tem aí também é o torneio da Primeira Liga, que passa a ser muito interessante, passa a ser importante e vai ter um número maior de equipes. Então, o que a Chapecoense quer? Passa a ser um torneio que a atenção também do país é muito grande. Né? Então, aí, a Chapecoense vai ter que pesar muito bem essa questão. Olha só, a gente tem, por exemplo, Corinthians, Vasco, Fluminense, se eu não estou enganado, e o Flamengo, que sempre no início do ano disputam torneios internacionais, se dirigem para a Florida Cup, esse ano vai ter a Miami Cup. São torneios que colocam o time em evidência, a marca e tudo mais, e tentam administrar. É claro que daí é questão de grana, né? Porque tem um elenco maior. Aí depende do período de preparação que você tem, qual tempo você vai ter para preparar a sua equipe, pensando em Primeira Liga, pensando em estadual. A Chapecoense é atual campeã estadual. E isso, para a Chapecó, representou muito. Há muito tempo vinha batendo na trave essa possibilidade. A Chapecoense chegou, é campeã. Então, vai depender muito daquilo que for o planejamento. A Chapecoense é muito boa nisso, em planejar para o ano que vem. Fazer um torneio internacional é interessantíssimo. Entrar dinheiro no cofre, mais ainda. Aliás, dinheiro é algo que não tem faltado para a Chapecoense. Exatamente, se entrar mais, vai ser muito mais bem administrado e o retorno é maior ainda, não tenho a mínima dúvida disso. E a marca Chapecoense para o mundo inteiro. Claudione, falar do jogo Figueirense e Atlético Mineiro. Acontece o seguinte: o Atlético Mineiro está em busca da 12ª vitória consecutiva como mandante no Campeonato Brasileiro. A última vez que isso aconteceu com o Atlético Mineiro, olha só como é importante a marca, em 1977. Ano passado, o único time que conseguiu isso na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro da Série A foi o Santos, que atingiu em 2015 12 vitórias consecutivas em casa. Sabe o que está me parecendo isso? Itaquerão. Itaquerão, vamos escolher o adversário do Corinthians. Cataram o Figueirense, era a lanterna do campeonato. Figueira foi lá e tem. Vamos pensar uma possibilidade. Vamos agarrar essa boia. Vamos, eu tô porque agarrado. Não deixe de ser uma boia. A gente sempre tem falado sobre isso, olha, mas o Figueirense não tem jogado, esse é o problema. Jogar fora de casa, e esse mistério está fazendo o Figueirense, vamos ver se corresponde. Qual é o grande problema do Figueirense? Não tem Rafael Moura, que hoje é o cara do time do Figueirense. Tomou o terceiro. É o destaque do time. Pediu o terceiro. Pediu. Rafael Moura e Dodô, os dois, pediram o terceiro cartão amarelo para não enfrentar o Atlético Mineiro naquele acordo de cavalheiros que existe. Os dois pertencem ao Atlético Mineiro. Aí teve a choradeira em torno do Renato Augusto, por causa do Palmeiras, teve a ligação. Aí o que alguém pode dizer é o seguinte: mas o Renato Augusto, na verdade, é pago pelo Figueirense. E os jogadores que vieram ao Atlético Mineiro são pagos pelo Atlético. Mas também não corresponde o seguinte, porque eles estão no pacote da venda do Cleiton. Exatamente. Então, é a contrapartida da venda do Cleiton. Quando se negociou a venda do Cleiton, já estava escrito ali. Mas aí o Figueirense, então, não teria nem razão para reclamar com relação a Renato Augusto, porque aceitou essa questão do acordo de cavalheiros e os dois estão fora do Atlético Mineiro. O que pode aprontar Marquinhos Santos? Eu vou dizer uma coisa, eu tenho gostado do trabalho do Marquinhos Santos. Eu acho que o Marquinhos Santos é bom treinador, ele tem tentado fazer o máximo para que o Figueirense consiga alguma coisa. No jogo mais próximo disso, o Figueirense acabou sendo prejudicado pela arbitragem, que foi o jogo com o Palmeiras. O Figueirense esteve muito próximo de conquistar o melhor resultado. E ele tem sido, na verdade, ele não tem contado com a sorte também, porque com o jogo com o Botafogo, além do Rafael Moura perder aquele gol no cara a cara, acabou colocando do lado da trave, ele tomou o gol lá no final da partida. Agora vamos ver se pode fazer alguma coisa. Eu vejo esse jogo como Figueirense como pode ser um divisor de águas. Se o Figueirense não trouxer ponto de Belo Horizonte, acho que dificilmente o Figueirense escapa de uma Série B do Campeonato Brasileiro, está muito próximo dela. Dá uma passadinha no nosso WhatsApp então, 4891358063. Muito obrigado a todo mundo que sempre interage conosco. Boa tarde, aqui é o William de Brusque. Alô Brusque, grande abraço, obrigado pela participação. Vocês acham que o Marquinhos fica para a temporada que vem? Se mesmo assim o Figueirense cair para a segunda divisão? Capitão Marquinhos, baita zagueiro desde o primeiro jogo dele, lá contra o Atlético de Birama, polivalente. A gente chamou atenção. Eu acho que está falando sobre o Marquinhos Santos, o técnico. Tá falando Marquinhos Santos, técnico.
Tá, então Acredito que sim. Mas eu vou continuar dizendo, Marquinhos Santos, o capitão, o Marquinhos Santos, ó, o Marquinhos zagueiro, já misturei com o Marquinhos, mas também capitão, a quantidade de Marquinhos também não. O Marquinhos, o capitão, joga muita bola, mas não é esse o assunto. Marquinhos Santos, o comandante, quando foi contratado, o discurso da diretoria era, independente do percurso polivalente, ele fica até o fim do ano que vem. Não poderia ser diferente, ele fazia parte de um projeto. E um projeto que tenta ser vencedor. Se der para resgatar em 2016, o Figueirense está perdendo praticamente o ano, excelente e maravilhoso. Se não der, mantém e faz um bom projeto para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, para voltar à Série A, uma Primeira Liga e um estadual. O Figueirense está precisando disso. O torcedor do Figueirense está sendo massacrado esse ano. O estadual Figueirense foi mal, não conseguiu o que queria. Na questão da primeira divisão, Figueirense entrou sempre ali, naquela de fugir da zona de rebaixamento, e na Primeira Liga também não foi o que se esperava. Olha só, a audiência maciça de Brusque, o Israel Mattioli perguntando assim, ó, o Ronaldinho Gaúcho falou nas redes sociais que gostaria de jogar em Floripa. Vem pra cá pra jogar mesmo. Seria no Figueira? E aí, Polivalente, sabem de algo? Eu não li nada a respeito, não. Vários jogadores em final de carreira gostariam de jogar em Floripa, isso é inegável. Gostariam de jogar? Essa é a pergunta. Ronaldinho Gaúcho tem condições de jogar ainda com toda a intensidade necessária? Acredito que não. Então ele pode vir bater uma bola aqui, não tem problema, pode até permanecer em Florianópolis, jogando, brincando. Agora, como profissional, vejo com muita dificuldade. Joseph, ele é de Jaraguá do Sul. Obrigado, Norte do Estado, também pela audiência. Tô ligadinho no programa e espero que lá em Minas o Figueira não seja prejudicado como foi no último confronto com o Palmeiras. E ele pede pra te mandar um abraço. É o Joseph. Muito obrigado pela sua audiência, viu, Joseph? Né, Polivalente? Um abraço, garoto. Obrigado pela audiência. Realmente o que aconteceu no último jogo foi algo ridículo. Foi o Figueirense onde o Figueirense mais se aproximou de um bom resultado nos últimos jogos e acabou não acontecendo. Rápida parada por aqui, tá bombando o WhatsApp, ele vai pra sequência depois do intervalo também, porque vamos falar do complemento da 32ª rodada da Série B do Brasileirão. E claro, além de Criciúma e Joinville que jogam amanhã, vamos falar do Avaí, que treinou agora há pouquinho. A vitória diante do Paraná fez o Joinville voltar a sonhar com a permanência na Série B. Tanto eu gosto de marcar quando eu jogar, o que o professor optar eu vou fazer da melhor maneira possível. Voltamos com o Jogo Aberto SC e teremos amanhã, para os catarinenses, o complemento da 32ª rodada da Série B. Ambos os jogos acontecem, como eu disse, nesse sábado. Olha lá, o Criciúma é o primeiro a entrar em campo, 7h30 da noite. O Criciúma vai receber o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense. O Mudez já hoje, inclusive, vem com bandeira, vem com camisa do Tigre, porque quer a vitória do Tigre para cima do Atlético Goianiense, assim como toda a torcida lá do Tricolor do sul do estado. E o Joinville encara o CRB, jogo 9 da noite, estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió. E depois de um longo e tenebroso período de treinos, enfim, o Criciúma vai jogar e a bola vai rolar. Depois de um longo período de treinos, o Tigre enfim volta a campo. A partida contra o Atlético Goianiense é decisiva para as pretensões do Criciúma no campeonato. Jogando em casa, a equipe espera contar com a presença do torcedor. Marlon, Niltinho, Roberto e Jamie estão à disposição. E a ideia de Roberto Cavalo é montar um time ofensivo para sufocar o Atlético. Douglas Moreira, por exemplo, pode até ter uma função mais de marcação nessa busca da vitória. No segundo tempo do coletivo eu treinei de primeiro volante. Acho que com o time bem ofensivo, botou 2 meias, mas para mim é tranquilo. Tanto eu gosto de marcar quando eu jogar, o que o professor optar eu vou fazer da melhor maneira possível. Já vamos de WhatsApp, agora vamos de Joinville, porque pro Coelho chegou a hora do vai ou racha. A vitória diante do Paraná fez o Joinville voltar a sonhar com a permanência na Série B. Restando 7 jogos para o fim da competição, o Jack vai precisar jogar como nunca para evitar o rebaixamento. E é exatamente isso que o técnico Ramon tem pedido para os jogadores. O nível de concentração nosso tem que estar lá em cima. Então, a gente encara esse jogo como mais uma decisão, como vão ser esses 7 jogos. E o primeiro desses 7 jogos acontece amanhã, contra o CRB fora de casa. E para essa partida, o técnico Ramon deve mexer em apenas uma posição no time. Fernando Viana, autor do gol da vitória contra o Paraná, está suspenso.
Giva e Claudinho disputam a vaga dele. Já no CRB, o Zé Carlos, o que é uma boa, tá suspenso, o Magrão também tá fora. Então, meio e ataque ali comprometido do CRB. Vamos dar passadinha no nosso WhatsApp, 4891358063. Miguel de Blumenau. Alô, Miguel, obrigado, Blumenau, pela audiência. Oi, boa tarde. Eu queria saber se o Criciúma vai conseguir chegar à Série A do Brasileirão, hein, Polivalente? Nós falamos sempre aqui que Santa Catarina é muito boa de Série B do Campeonato Brasileiro. E isso vem se confirmando. O Criciúma fez um turno muito bom, acabou negociando alguns jogadores e por isso acho que vai mais para manutenção o Criciúma. A dificuldade vai ser muito grande do Criciúma confirmar que vai brigar por uma Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que trabalho de manutenção. Já o Avaí não. Esse sim é o representante catarinense com possibilidade de chegar. Aí também o Alisson, ele é de Joinville, tá perguntando assim, ó. Obrigado, Alisson, obrigado, Joinville. O meu Jack vai cair pra Série C ou vai continuar na AB? Alisson, um abraço pra você. Não tem uma boa notícia. Aí é questão de opinião. Acho que o Jack vai pra C. Falar do Avaí, que treinou agora há pouquinho pela manhã no estádio da Ressacada, e o Lucas Miranda acompanhou esse treinamento, vai trazer as informações pra gente. Teve duas novidades, hein? Informações com ele, Lucas Miranda, boa tarde. Olá, boa tarde, Gustavo, amigos do Jogo Aberto SC. O Avaí segue na preparação para o jogo contra o Vasco, que acontece na próxima quarta-feira, às 9h45 da noite, lá no São Januário. Por aqui voltaram a treinar Lucas Coelho e também João Felipe, mas ainda estão no DM o atacante Vitor e também o lateral Alemão. O Alemão tem um problema um pouco mais grave, uma lesão no tornozelo. Os dois vão ser reavaliados, mas tem poucas chances de ir para o jogo contra o Vasco. De qualquer forma, o clima é de confiança aqui na Ressacada. Nosso time tá tão bem trabalhado, tão bem posicionado que mudam as peças e não muda o sistema nosso de jogar, né? Então é procurar fazer um bom jogo lá e quem sabe conquistar uma vitória, que nada é impossível, né? Em terceiro lugar, com 54 pontos, a mesma pontuação do Vasco, o Leão quer vencer de qualquer maneira. Viaja terça-feira rumo ao Rio de Janeiro para tentar essa vitória. Lucas Miranda para o Jogo Aberto SC. Jogo com o Vasco, quarta-feira, 15h10 da noite. Vamos dar passadinha no nosso WhatsApp de novo, ver o que a galera do Leão tá falando sobre o Avaí. É a Márcia aqui de Floripa, havaiana e corintiana. Se é a Márcia aqui, eu tô pensando. Um beijo pra você, Márcia. Vamos, Leão, vamos apoiar a torcida Azurra. Ela manda um abraço pro meu marido, o Todinho, roupeiro do Avaí. Tá de aniversário. Não é aquela Márcia. Mas então, mesmo assim, um beijo pra você, viu, Márcia? Porque o marido da Márcia que eu conheço, viu, Polivalente? Não é roupeiro do Avaí. Independente da Márcia, eu acho que a telespectadora merece o beijo. Mesmo, um claro. grande abraço. E a expectativa, o torcedor havaiano tá fazendo muita festa, tem que ser assim, e hoje vai estar torcendo de forma muito forte. Até porque tem um jogo hoje, Luverdense e Náutico. E esse jogo interessa de perto a equipe do Avaí. Por que interessa de perto? O Náutico é o único que pode tirar a posição do Avaí nesse momento no G4. O Avaí poderia cair para quarto lugar, não sai do G4, mas o Náutico que pode tirar caso vença o Luverdense. Tá perguntando assim, ó. Cláudio Onir, você acha que o Avaí consegue trazer um pontinho lá do Rio de Janeiro contra o Vasco? E se tem que jogar de igual para igual? A pergunta vem de Blumenau e é do Sandro. Acho que sim. Embora o Avaí tenha um jogo que você tem visto o seguinte: o Avaí está esperando o adversário, está fazendo o adversário cansar e vai pro jogo. Vai pro jogo nos momentos finais, principalmente. Quanto o Vasco da Gama não deve ser diferente. O Vasco da Gama está começando a viver uma pequena crise. A torcida do Vasco deve fazer lá em Vitória do Espírito Santo o manifesto hoje. Amanhã o Vasco enfrenta o Paraná. O jogo vai ser em Vitória e depois pega o Avaí. O torcedor começa a pegar no pé do Vasco. Isso é interessante, é importante e o Avaí está sabendo sofrer. Vai ser um jogo, acredito eu, de mais um sofrimento, mas com possibilidade sim de trazer um ponto. Se trouxer um ponto, está totalmente dentro das contas do Claudinei Oliveira. Vim do futuro para te dizer, Claudinei. Amanhã teremos Paraná 1, Vasco 1, tá? Aí o Jorginho fica no cargo. E aí teremos na quarta-feira Avaí 1, Vasco 0, queda do Jorginho. Perfeito. Depois me dá o número da Mega Sena, vamos todos ficar ricos. Tá anotadinho, tá no bolso. Segunda-feira é outra história pra gente. Rápida parada por aqui depois, ó. Segundona do estadual é o nosso assunto. O Operário de Mafra precisa se recuperar. Ainda com chances, a equipe tem uma missão complicada. Isso é Jogo Aberto SC. Muito bem, voltamos com o Jogo Aberto SC para falar da sexta rodada do retorno do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão. 4 jogos no domingo, o complemento dela acontece na terça. Olha lá. Vamos lá, Polivalente. Pai Bola, Jaraguá e Concórdia. Concórdia. Ercílio, Luz e Porto. Ercílio.
Marcílio Dias e Juventus. Empate. Operário Mafra e também o Almirante Barroso. Almirante. Missão G2, que promete esquentar um bocado nesse fim de semana. Reta final da segundona do Catarinense. Vamos aos times que brigam pelo acesso. O Operário de Mafra precisa se recuperar. Ainda com chances, a equipe tem uma missão complicada: receber o líder Almirante Barroso, que voltou a vencer na última rodada e está cada vez mais perto da Série A. Já o Concórdia pega o Jaraguá, que não vem bem na competição. Uma vitória pode fazer o Galo do Oeste encostar de vez no G2. O terceiro colocado, Juventus, enfrenta o Marcílio Dias, que está na parte de baixo da tabela e já começa a reformular o grupo. A equipe de Jaraguá do Sul conta ainda com a volta do atacante Marcelo Kilder, que tem 2 gols em 5 jogos. O Atlético Tubarão, que tem a segunda posição, descansa no fim de semana e só volta a campo na terça-feira para enfrentar o Barra. Nada definido na segundona, faltando apenas 4 rodadas para o fim da Série B, ninguém está garantido na elite do ano que vem. Tá indo aí já pra 6ª rodada do retorno, definição vai ficar para as últimas rodadas. Os 4 primeiros colocados jogam fora de casa, mas Atlético Tubarão e Almirante Barroso, acredito eu, nesta rodada vão confirmar ainda a liderança da competição. Vamos até o final dessa batida. Atlético, Barroso e Juventus são as 3 equipes que estão brigando ali. O Barroso, lógico, com um pouquinho mais de folga. Beleza, valeu, Polivalente. Grande abraço. O Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui. Pra você um ótimo fim de semana e a gente volta na segunda-feira. Tchau, gente. Até segunda.